Boa noite, eu me chamo Reinaldo, sou aluno do curso de Administração Bacharelado da UEMA. Estou aqui para falar sobre a escola marxista, uma das escolas econômicas que fundaram os conceitos econômicos para a sociedade moderna. A escola marxista ela foi fundada pelo filósofo alemão Karl Marx, onde, claro, é o seu principal representante, que nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Marx construiu conceitos indispensáveis para entender a sociedade capitalista, inclusive até o conceito de modernidade, que está descrito no livro chamado Manifesto do Partido Comunista, o qual ele escreveu em parceria com Friedrich Engels. Embora esse seja o livro mais lido dos livros de Karl Marx, o seu livro capital, por assim dizer, o livro mais importante que possui suas teorias econômicas, é o livro chamado O Capital, aonde ele vai fazer várias descrições sobre esse sistema econômico capitalista. E neste livro ele vai falar sobre conceitos indispensáveis, como o conceito de trabalho, de valor, valor de trabalho, mais-valia e outros conceitos que são capitais para entender a teoria econômica, até mesmo na atualidade. Inclusive, conceitos como, por exemplo, explicações acerca da acumulação do capital, né? E da própria globalização do capital, que foi o que ocorreu, o que a gente conhece, né? A história comprova isso. Um dos seus conceitos, já que a gente está falando de história, que também são indispensáveis, é o de materialismo histórico, o qual ele vai formar junto com, em parceria com Friedrich Engels, né? E, inclusive, ele vai fazer a discussão desses conceitos no livro chamado Ideologia Alemã, que o conceito de materialismo histórico está justamente centrado nos modos de produção, ou seja, que o homem, as bases materiais são a base para a construção da sociedade, são a base para a construção dos próprios sistemas econômicos, como nós conhecemos. E ele vai descrever, o Marx, que todas as sociedades tiveram modos de produção específico. Na antiguidade, o modo de produção escravo. Na sociedade medieval, o modo de produção feudal, onde a principal riqueza seria a terra. E na sociedade moderna, né, o modo de produção capitalista. E cada modo desse de produção, ele é a base para os próximos modos de produção. Então, quando um modo de produção supera o outro, ele vai passar a se estabelecer, se estabilizar. É o que o Marx vai chamar, está relacionado à herança que ele pegou hegeliana, que é o conceito de dialética, aquele conceito que o Marx faz a dialética aos avessos da dialética hegeliana, porque enquanto Hegel está no plano das ideias, o Marx vai das ideias para o material. Então, a explicar a história por um outro viés. E o que ocorre nesse conceito, nessas explicações marxistas no sentido econômico? Então, pensando nessa questão de superação dos modos de produção, o modo de produção da antiguidade, que é baseado no modo escravocrata, ele daria as bases para o modo feudal. E o modo feudal, consequentemente, onde a terra é a principal riqueza e o trabalho é realizado pelo servo, daria a base para a formação do modo de produção capitalista. E como podemos perceber, esses modos de produção, eles são contraditórios, mas cada modo de produção, ele pressupõe a superação do outro. E o capitalismo, isso fazia o Marx até acreditar que haveria um modo de produção que iria superar o modo de produção capitalista, que seria o socialista, né? E desse socialista passaria para o comunista. Só que isso não aconteceu, como nós pudemos perceber, embora ocorreu o socialismo na União Soviética, mas não aconteceu assim como o Marx previa, né? E descrevia. Não, a economia planificada, a economia de Estado, não alcançou, não conseguiu competir, eu acredito assim, com o capitalismo, com a teoria capitalista, né, com o sistema econômico capitalista, que, como nós apresentamos, ele é global. Então, um dos conceitos indispensáveis que o Marx trata, que é importante para a economia, que inclusive ele pegou das escolas clássicas, né, é o conceito de trabalho. Porque o trabalho é a fonte da produção de riqueza. A riqueza ela só é produzida a partir do trabalho humano, até porque o trabalho a partir da produção dele, é a partir da produção dele que gera o capital. É a partir das formas de trabalho
e como o trabalhador, no conceito já de Marx, é explorado, é que forma a base para a acumulação do capital, para o dono de empresa, para o dono de indústria, e assim sucessivamente. Tanto que, a princípio, quando Marx vai trabalhar isso, ele trabalha um conceito muito importante, que é o conceito de mais-valia. E tem duas mais-valias que o Marx vai dividir: a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. Uma delas está concentrada no aumento da jornada de trabalho para o trabalhador, e enquanto a outra é o uso das tecnologias. Coloca-se o uso das tecnologias, sendo assim o trabalhador é dispensado. E assim aumenta a produtividade. Quanto mais o indivíduo trabalhar, né, ou quando substitui o indivíduo por tecnologias, a produção aumenta. Então, quanto maior a produção, melhor a possibilidade, né, de aumentar o lucro para o dono de indústria ou dono de empresa. Então, esses são alguns dos conceitos que o Marx trabalha, alguns dos conceitos discutidos na teoria marxista, ok? Que até a atualidade ainda tem um certo peso e relevância para os economistas que ainda fazem uso e análise, né, dessa teoria, porque podemos perceber que o capital ele passa por crises. O Marx já tinha previsto isso em sua teoria, né, mas e o capital ele tem esse sentido de acúmulo, de expansão, e é algo que também é bem perceptível na teoria marxista. Ok? Espero que tenha ficado claro o que foi expressado aqui, e nos vemos em uma próxima oportunidade, ok?